Só quero compartilhar com vocês, né, uma bibliografia que há muito tempo eu gostaria de ler, que só agora chega a tradução em português pela editora Polar, tá bom? É este livro aqui, Jamblico, sobre os mistérios dos egípcios, dos caldeus e dos assírios, né? O Jamblico é um neoplatônico. O neoplatonismo é uma filosofia que ela ela se iniciou ali no século II para o século III, Egito, Síria e depois Atenas, né? Ela fez esse caminho ali do Oriente, da África, né? Egito, do Oriente, Síria, e retomou ali para Atenas, né? Há grandes platonistas, né, neoplatônicos que nós conhecemos hoje, dos principais, Plutarco, Ploco e o Plotino, né? São os principais neoplatônicos que nós estudamos inclusive nas universidades aqui no Brasil. Mas você também tem o Jamblico. O Jamblico, ele é um importante neoplatônico, né? Porque o Jamblico, ele é alguém que vai aproximar, né, a filosofia platônica, né, esse neoplatonismo, que é uma retomada de Platão, né, eles se consideram continuadores de Platão, inclusive eles formavam academia, o próprio Jamblico ali na Síria formou a sua própria academia filosófica, né, então mas essa retomada de Platão já era uma retomada no qual havia um diálogo, né, e já é um Platão, né, a partir de um diálogo com o aristotelismo, com o estoicismo, com o epicurismo, com as outras correntes é, da filosofia antiga, né? E o Jamblico, ele vai estabelecer principalmente um diálogo entre a filosofia platônica, o neoplatonismo e as práticas teúrgicas. Então, no sobre os mistérios dos egípcios, caldeus e dos assírios, né? Quais são esses mistérios dos egípcios, caldeus e assírios? São justamente as práticas teúrgicas, que para o Jamblico vão ser muito importantes, né? As práticas de ritualismos teúrgicos. Né? E aqui no livro, né? Logicamente esse livro chegou nas minhas mãos essa semana, eu não li ele inteiro ainda, logicamente, eu li só uma biografia do Jamblico, que tem aqui, tem uma biografia, né? O livro tem aqui a tradução, apresentação e notas do Juan Carlos de Sena Mangueira. E o livro traz, entre outros textos, uma história do neoplatonismo. Então eu li esse texto, a história do neoplatonismo, né? Eu li também uma parte que explica a teurgia, a biografia do Jamblico. E agora eu estou lendo um texto aqui que chama A Exposição da Metafísica. São os textos introdutórios. Esses textos são muito relevantes nesse tipo de livro, porque é um tipo de livro em que você ter esses textos introdutórios é absolutamente relevante para entender o contexto da época. Lógico que pegar uma história da filosofia, ontem mesmo eu estava lendo a história da filosofia do Crowley, e ler o capítulo referente ao neoplatonismo é muito importante também, né? Até para a gente lembrar, ou pegar um outro autor que você tem aí na biblioteca, o neoplatonismo, dar uma lembrada, é interessante para entender todo o contexto, né? Entender um pouco da própria história do esoterismo, né? No caso aqui do paganismo, na verdade, né? Desta época também interessante, porque o Jamblico, ele é um autor que vai fazer esse diálogo, né, entre a teurgia e a filosofia platônica, né, e é daí que nasce a sua filosofia, né. E depois você tem aqui o próprio texto. Primeiro você tem a carta de Porfírio a Nebo, onde ele vai fazer algumas perguntas, e o livro do Jamblico vai ser a resposta a essas questões. E nesse livro ele vai falar sobre teologia egípcia, né? Vai falar sobre as práticas ritualísticas dos caldeus, assírios, né? Vai falar sobre a teurgia de forma geral, a partir, né? E também da filosofia, da filosofia
platônica, do neoplatonismo, né? Porque a ideia do Jamblico é que a filosofia, né, a ideia geral, né, é que a filosofia ela é um caminho que te leva, por último, à prática teúrgica, né? Então, esse texto é um texto que a gente fica muito contente que a Editora Polar tenha trazido para o Brasil. A Editora Polar está trazendo outros relevantes textos do neoplatonismo, que eram textos que você não encontrava em língua portuguesa. E é muito interessante que a gente tenha acesso agora a esses textos, né? Eu estou lendo a introdução, provavelmente vou deixar a parte mais... o próprio texto do Jamblico para ler agora em julho, né, quando é as férias, né, dos professores, então vou poder me dedicar inteiramente a ler, né, esse texto do Jamblico, que é um texto muito importante do neoplatonismo, né, que era aquela corrente que é aquela corrente da filosofia que está ali acontecendo ao mesmo tempo e dialogando com a filosofia patrística. Então, se você estuda filosofia patrística, é interessante estudar a filosofia neoplatônica porque existe um diálogo e existe inclusive influências, né, de textos do Jamblico, do neoplatonismo que vão influenciar a patrística, né? E o próprio neoplatonismo é uma resposta à patrística. Então esses diálogos que ocorrem na filosofia. É isso, pessoal. Só foi um vídeo curto aqui do canal, né, para apresentar essa leitura tão interessante, né? E depois lá, quando em julho, provavelmente eu vou me dedicar à leitura então do texto mesmo. E conforme eu for avançando nos capítulos, eu vou vir aqui com pequenos vídeos comentando cada capítulo dessa obra com vocês, tá? Mas fica aí a recomendação, né? Jamblico, sobre os mistérios dos egípcios, dos caldeus e dos assírios, da Editora Polar. Sou o professor Edgar Manioto e até o próximo vídeo.